Questão número 8, tem aqui uns retângulozinhos coloridos, linha 1, linha 2, linha 3. O que que ele fala aqui? Paulo dispôs 15 quadradinhos de cartolina em 3 linhas. Aqui, 5, 5, 5, total de 15 quadradinhos, conforme o esquema abaixo. Em seguida, preencheu cada um dos quadradinhos das 2 primeiras linhas, aqui ó, 2 primeiras linhas, de modo a usar todos os algarismos de 0 a 9. De 0 a 9, olha só, de 0 a 9. Você tem que usar todos. E se são 10 quadradinhos, ele tem que usar os 9 algarismos, né? Sem repetir. Porque se ele repetir, não vão aparecer os 10 algarismos aí de 0 a 9. Então, desnecessário falar, você tinha que chegar à conclusão que é sem repetição. Ele observou que o número obtido na primeira linha era maior que o número obtido na segunda linha e resolveu subtraí-los. Tá, esse número maior que esse. E ele resolveu fazer essa subtração, esse menos esse. Escrevendo o resultado na terceira linha, aqui, colocando cada algarismo em um quadradinho. Sabendo que o número escrito na terceira linha é o menor que Paulo poderia obter nessa subtração, determine a soma dos algarismos escritos nos quadradinhos da última linha. Olha só, é o menor, é? Eu vou aproveitar e vou fazer esse problema também com o maior, tá? Porque eu já vi no colégio militar, em situações como essa, pedirem o maior. Olha aqui, você tem 2 números. Você vai subtrair, você vai fazer esse menos esse. Mas você quer dessa vez que seja o resultado o maior possível. Você vai usar aqui os 10 algarismos sem repetir. Se você quer que esse número aqui seja o maior possível, o que você tem que fazer? É só você colocar aqui no minuendo o maior número que você conseguir, usando os 10 algarismos sem repetição. Então, que número você vai botar aqui? Bota alguma coisa começando com 9. Mas aí você não pode colocar outro 9 porque é sem repetição. Então, você coloca com 8. Isso é o que você tem que fazer para conseguir o maior número possível aqui. Então, a gente não pode repetir algarismos. Então, vai colocando os algarismos maiores que você tiver. Coloca aqui um 7, um 6 e um 5. Pronto. Coloquei os 5 maiores algarismos nessa ordem aqui. E é começando com 9, depois o 8. Por quê? Se você colocar em outra ordem, você vai ficar com um resultado menor aqui. Agora, aqui é o que você vai subtrair. Você não quer que o resultado seja o maior possível? Então, esse número que você vai colocar aqui tem que ser um número pequeno. Tipo 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 não. Você não pode começar um número com 0, tá? Para ser o menor número possível, infelizmente não dá para começar com 0. Você vai ter que começar com o menor algarismo válido aqui. Então, é o 1. Agora, aqui você pode botar 0. Você quer formar aqui o menor número possível. Então, você tem o maior menos o menor. O resultado da subtração vai ser o maior valor que você consegue. Qual que você coloca aqui? O 2, depois o 3, depois o 4. Então, essa subtração vai te dar o maior resultado possível. Ó, 5 menos 4 dá 1, 6 menos 3 dá 3, 7 menos 2 dá 5, 8 menos 0, 8, 9 menos 1, 8. 88.531. Esse é o maior resultado possível que você consegue numa subtração nessas condições aí. Isso aqui é só para ilustrar a ideia, tá? Só que o problema aqui pediu uma coisa diferente. Ele quer que esse resultado seja o menor possível. Menor possível? Olha só. Você não vai colocar aqui um 9, porque aí você vai ficar com um resultado grande.
Você quer que fique um resultado pequeno aqui. Tá, então não bota um número grande. Você até poderia colocar 9, mas aí você ia ter que colocar um 8 aqui, porque 9 menos 8 dá 1. Você quer, na verdade, que esse aqui seja um número pequeno. Então você pode colocar aqui 9 e 8, pode colocar 9 e 7, não, senão fica uma diferença muito grande. A diferença tem que ficar pequena. Então você tem que colocar aqui números consecutivos. Pode ser 2 e 1, pode ser 3 e 2, pode ser 4 e 3. Qual que eu coloco? Vamos deixar para o final. Eu vou escolher por último esses dois aqui. Agora observe. Esse número aqui tem que ser maior do que esse. Então você é obrigado a colocar aqui um algarismo maior do que esse. E o que você me diz disso aqui? Você poderia colocar aqui, para esses 4, um número pequeno e para esses outros 4 aqui, um número grande. Porque aí você vai conseguir fazer a subtração um pequeno menos um grande, só que esse algarismo é maior do que esse. Então a subtração vai ser válida. Então eu vou colocar aqui, nesses 4 algarismos, um número pequeno. E nesses 4 algarismos aqui, eu vou colocar um número grande. Qual é o menor número que você consegue colocar aqui? Olha, o menor número possível de colocar aqui é 0. Aqui eu posso começar com 0, porque esse não é o primeiro algarismo. O primeiro algarismo é esse. Então eu posso colocar 0, 1, 2, 3. Esquecendo esse primeiro algarismo, esses 4 aqui formam o menor número possível com esses algarismos dados aí. E agora, nesses 4, eu vou colocar o maior número possível. E claro, eu vou ter que colocar aqui um algarismo maior do que esse para poder fazer a subtração. Senão esse vai ficar menor que esse, aí não dá para fazer a subtração. Aqui é subtração de números naturais, né? O minuendo tem que ser maior que o subtraindo. Então, qual é o maior número que você coloca aqui? Eu vou usar o 9, vou usar o 8. Então, aqui eu coloco o 9, aqui o 8, aqui o 7, aqui o 6. Quais são os algarismos que a gente ainda pode usar, que a gente não gastou aqui? A gente tem o 4 e o 5, já gastamos todos. Só tem um lugar para o 4 e para o 5, então eles vão ficar onde? O 5 tem que ficar aqui e o 4 aqui. Porque se for o contrário, não dá para subtrair, né? Então aqui a gente tem 50 mil e bem pouquinho, e a gente tem 49 mil, quase 50 mil. Então aqui um número um pouquinho acima de 50 mil e aqui um número um pouquinho abaixo de 50 mil. E aqui tem que ser 5 e 4 mesmo, porque se você pegar outros algarismos aí você não vai conseguir formar esses números especiais aqui, o menor número de 4 algarismos, usando os algarismos de 0 a 9 sem repetir, são esses 4 algarismos menores aqui. E começando pelo menor, que aí você fica com o menor valor relativo. E aqui, começando com o maior. Então, esse resultado aqui vai dar quanto? 3 menos 6 não dá. Aí vai pedir emprestado. Aqui vai virar 1. Aí fica 13 menos 6, 7. Esse 1 menos 7 não dá. Aí vai pedir emprestado. Esse 1 vai virar 0. Aqui vai ficar 11 menos 7 é 4. 0 menos 8 não dá, aí ele vai pedir emprestado aqui para o 50. O 50 vai virar 49. E esse 0 vai virar 10. E aí 10 menos 8, isso dá 2. E aqui 49 menos 49 vai ficar 0. Então, o número que você obteve aqui, o resultado dessa subtração, é 247. O que ele está perguntando? Sabendo que o número escrito na terceira linha é o menor que Paulo poderia obter nessa subtração, determine a soma dos algarismos escritos nos quadradinhos da última linha. É essa soma aqui, 2 mais 4 mais 7, 2 mais 4, 6, 6 mais 7, 13. Então, 13, olha aqui, 13, resposta correta, letra B de Bravo.